é por intermédio de Cristo, meus queridos, que nós estamos aqui nessa noite. Sabe, eu falei para você, eu não sei como começou a sua semana, eu não sei como foi o seu dia, mas eu vou declarar que essa noite vai ser uma noite de vitória, porque você conquistou isso na cruz com Ele. Aleluia. Sabe, aquilo que nós estamos aqui nessa noite festejando, a morte de Cristo, é através dele, é através da morte do Senhor. E hoje nós estamos aqui e nós podemos ser vitoriosos. Amém. A Bíblia nos fala que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Querido, você sabe o que é ser mais do que vencedor? É você ter o prêmio de uma corrida que você não correu. É o prêmio daquilo que você não precisou fazer, mas alguém fez por você, e por isso você merece viver em vitória em vitória. Amém? Eu quero ler mais um versículo que está lá em João 4,17. Amém? Você pode projetar aí, Júnior? Aleluia. Opa, essa não, João. Ô, Júnior, perdão. Eu vou ler que tá aqui. Que tá. Eu mandei o versículo para ele lá, mas não é esse não. Dessa forma, o amor é aperfeiçoado em nós, a fim de que tenhamos segurança do juízo, pois assim como Ele é, nós semelhantes somos neste mundo. Amém, querido? Sabe, João, ele está falando aqui que como Cristo é, eu e você somos. E a Bíblia fala que nós somos vitoriosos. Nós somos, sabe, quando Cristo morreu, a gente ganhou uma herança de vitória, uma herança de paz, de amor, de saúde. E nessa noite aqui eu quero declarar com você que como o Senhor é vitorioso, nós somos também. Amém? Você pode fechar seus olhos no seu lugar, coloca a mão no seu coração. Oh, Pai de amor, nós estamos aqui, Senhor, nesta noite, declarando o quão vitorioso o Senhor é nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus nós declaramos, Pai, o Teu poder, a Tua graça está sobre nós aqui, Senhor. Em nome de Jesus nós declaramos que vitorioso o Teu nome é, Pai. Em nome de Jesus. Continue com seus olhos fechados, vamos declarar essa verdade, amém? Erguei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. Amém, queridos? Eu tive estudando um pouquinho, pedindo direção ao Senhor. E quando esse versículo o Senhor colocou no meu coração, eu lembrei da minha vida. Eu lembrei do que Ele já fez na minha vida. E para mim foi, quando eu lembrei disso, eu me peguei chorando, porque o que o Senhor Ele fez na minha vida foi grandioso. E quando eu li essa passagem, que posso eu retribuir ao Senhor? O que eu posso dar ao Senhor por tudo que Ele tem feito na minha vida? E eu fiz veio aquela jornada assim na minha cabeça de tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor fez para mim. E eu vi que nada do que eu pudesse fazer poderia retribuir tudo que Ele tem feito na minha vida, Mas Ele entregou a vida dele, Ele nos salvou, E eu fui pensando, fui vendo tudo que Ele tinha feito, na nossa vida, na minha vida, na vida da minha família. E quando eu vi isso aí, eu lembrei do que o Senhor fez, E muitos aqui me conhecem, o Érico ali, aquele irmão ali, aquela bênção ali, foi quem sempre me acompanhou, E ele sabe da nossa trajetória, ele sabe da nossa vida, sabe o que a gente passou, E o quanto o Senhor Ele tem derramado a provisão dele na nossa vida, Tem sido, às vezes a gente para pensar assim, A gente olha assim, a gente com as nossas forças mesmo, com o nosso braço a gente não consegue, mas a gente vê o que o Senhor Ele faz, o que o Senhor Ele derrama a provisão dele, Ele usa irmãos para nos abençoar, às vezes a gente está passando por alguma situação que ninguém sabe, mas o Senhor olha assim e fala bem assim: eu vou mandar a provisão para você, porque você é meu filho,
né? E isso tem acontecido muito em nossa vida, aconteceu bastante em nossa vida, né? O Érico, ele, como eu falei, ele nos acompanhou bastante, né? E poucos aqui sabem, mas a gente, graças ao nosso bom Deus, né? Toda a honra e toda a glória seja para Ele. Ele nos concedeu, Ele nos deu uma casa, né? Basicamente assim, vamos falar de presente, né? Porque pelas condições que a gente tinha, a gente não tinha condições de comprar a casa, mas o Senhor falou bem assim: é de vocês, né? E eu lembro que a minha esposa, ela sempre falava assim para a dona da casa que a gente morava. Ela falava assim: a gente só vai sair daqui quando nós tivermos a nossa casa, né? E para honra e glória do Senhor, hoje nós estamos morando na nossa casa, né? O Senhor, Ele nos abençoou, né? A nossa irmã Natane e o Jean, a Natane já falou um pouquinho aqui, mas o que Deus fez para que nós pudéssemos ter a casa hoje foi impressionante, porque nós tínhamos o carro, e eu vendi esse carro, né? Eu vendi o carro na intenção de comprar outro carro, mas Deus falou: meu filho, essa é a hora de você ter a sua casa, né? E o Jean me ligou, o Jean falou: Ney, apareceu uma oportunidade para nós, né? O que você acha? Eu peguei e falei bem assim, eu falei: Jean, é de Deus, porque eu já coloquei até o carro para vender, e já tem gente interessada, já veio gente olhar o carro, né? E o cara me fez a proposta assim, eu falei: ó, tem isso e isso para fazer. Ele me deu a proposta, ele falou: é seu. Eu falei: é seu o carro. E ele veio e comprou o carro. E a mulher tinha falado: ó, a gente precisa de, eu quero isso de entrada. E a gente falou assim: a gente não tem, a gente só tem isso aqui, a gente só tem esse valor. E a mulher falou assim, a gente falou: ó, você me dá mais um prazo para a gente conseguir. E a mulher falou assim: vamos fazer o seguinte, eu aceito isso aí de entrada e vocês ficam com a casa, né? E quando o Jean falou isso para mim, eu falei: amém, Jean, é nosso, né? Deus, Ele nos abençoou, Deus, Ele nos entregou, porque nós temos honrado Ele, então Ele nos honrou da mesma forma. Então vamos pegar e abraçar, né? E quando eu tive, e aí veio passando esse filme na minha cabeça, e o Senhor, Ele me falou que nós precisamos de duas coisas, né? Pra gente poder alcançar os nossos objetivos, né? Uma das coisas, eu lembro que o Daniel, uma vez, o Daniel Vidal, muitos aqui lembram dele, ele ministrou que ele falou que ele estava desempregado e ele estava muito nervoso, né, pela situação que ele estava passando. E Deus falou assim: descansa seu coração em mim, né? E um dos pontos que o Senhor falou comigo foi isso. São duas coisas que o Senhor falou que nós precisamos descansar no Senhor e profetizar, né? Nós precisamos profetizar, né? Por mais que nós podemos estar passando por alguma situação, né, que às vezes a gente fica com o coração entristecido, a gente não vê solução, mas o Senhor fala que nós temos que profetizar, né? O pastor uma vez ele ministrou aqui falando de Ezequiel, né? Ezequiel 37, que quando o Senhor pegou Ezequiel e levou para aquele vale de ossos secos, o Senhor falou para Ezequiel: profetiza. E quando Ezequiel profetizou, o milagre aconteceu, que os ossos tornaram vida, tiveram carne e tornaram vida. Então um dos pontos que o Senhor falou comigo é isso: nós temos que profetizar. E o segundo ponto que o Senhor falou comigo é o quê? Descansa seu coração, né? Eu lembro que muitos irmãos aqui, né, como eu falei, o Érico, o pastor, sempre me acompanhou. E eu lembro que a gente estava desempregado, né, e minha esposa, né, ela que coisa bastante sempre essa questão, né, de dinheiro, ela é administradora, né? Eu falo que o pessoal tem que estudar ela, porque ela, né, e ela ficava pensando assim: mas o teu seguro está acabando, e aí o que nós vamos fazer? E eu falei bem assim, calma, vai dar tudo certo, vamos esperar que vai dar tudo certo, né? E meu seguro acabou, e aí apareceu uns bicos para me fazer, eu fiz. Mas o Senhor é tão bom conosco, o Senhor, Ele é tão, né,
maravilhoso conosco, que ele chegou para mim assim, falou: ó, tem essa porta de emprego para você, né? E eu fui lá, eu fiz a entrevista, e quando eu tava vindo dentro do carro, o rapaz me ligou assim e falou bem assim: ó, você passou na entrevista, venha trazer seus documentos, né? E eu olhei assim, e eu lembro que nesse dia eu tinha pedido oração no grupo da intercessão. Os irmãos lembram? Eu falei com o pastor, falei com o irmão Rafael, né? E amém. E quando eu recebi essa notícia, eu lembrei, falei: eu vou mandar mensagem para os irmãos, porque nós sabemos que o poder da oração é grandioso, né? A palavra mesmo diz que a oração pode muito com seu poder, com seus efeitos, né? Então quando eu lembrei disso, eu mandei mensagem para os irmãos. Por quê? Porque nós estamos aqui para isso, os irmãos aqui, né, da intercessão, nós estamos aqui para isso, para nós intercedermos, para nós orarmos, declarar na vida desses irmãos, né? E nós precisamos também profetizar, né, que aquilo que nós estamos ali é só passageiro. Eu lembro que Érico falou uma vez para mim assim, que às vezes, em vez da gente questionar a Deus por que nós estamos passando por aquela situação, mas que nós perguntamos para Deus: Senhor, para que eu estou passando por isso? O que o Senhor quer nos ensinar? O que o Senhor quer me ensinar com isso? E quando o Érico ele falou isso para mim, eu coloquei isso no meu coração, porque é isso que nós temos que fazer. Porque muitas das vezes alguma situação que nós estamos passando é para que lá na frente nós possamos alcançar coisa maior, né? E eu creio nisso, né? E quando o pastor me direcionou aqui para mim vir aqui fazer a oferta, eu lembrei muito como eu falei, eu lembrei muito da nossa vida e lembrei do que o Senhor ele fez na nossa vida, da nossa trajetória. Lembro que nós passamos por muitas situações, né? Mas Deus ele coloca a mão assim, ele manda irmãos, ó, abençoa aquele irmão, ó. Às vezes a gente chegou a época da gente não ter basicamente nada no nosso armário, e chegar irmãos assim com uma cesta, irmãos nem sabia da situação que a gente estava passando, mas irmãos chegava com a cesta assim: ó, o Senhor tocou no meu coração e mandou te entregar isso aqui, né, irmãos? Então você vê que Deus ele cuida dos seus. Deus ele cuida dos seus filhos. Então, queridos, que nesse momento, eu creio que para mim que esse momento é um dos momentos mais importantes, né? Que é a oferta. É um momento onde você está mostrando para Deus um pouquinho da gratidão que você tem por tudo que Ele tem feito na sua vida, né? Como eu falei, como a palavra mesmo diz aqui, o que posso dar ao Senhor por tudo que Ele tem feito na minha vida. Nós sabemos que nós podemos, a gente pode dar tudo que a gente tem. Nada disso vai chegar à unha do dedinho assim, de tudo que o Senhor tem, tudo que o Senhor fez na nossa vida. Mas nós mostramos, mas o Senhor ele não quer isso. O Senhor ele quer ver o nosso coração. O nosso coração, então quando nós fazemos isso, o Senhor vê que nós estamos entregando com o coração. E dessa forma nós agradamos o Senhor. Nós agradamos o Senhor entregando as nossas ofertas com o nosso coração. Amém? Queria convidar você para se levantar, né, para ir pegar sua oferta, seu dízimo, né? Vamos orar agora, né? Queria que você orasse com fé, que você também profetizasse se você estiver passando por alguma situação. Queria que você colocasse a mão no seu coração e profetizasse que essa situação que você está passando é passageira, que isso que você está passando é para algo grande lá na frente, que você tem para você alcançar coisas maiores lá na frente. Amém? Levante suas ofertas e vamos orar. Amém? Pai de amor, neste momento nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Nós sabemos, Senhor, que nada do que nós podemos entregar ao Senhor vai compensar tudo que o Senhor fez. Mas o Senhor sabe que tudo isso que nós fazemos aqui é de coração, Pai. Tudo isso que nós fazemos aqui, essas ofertas, esses dízimos, nós entregamos a Ti de coração, em gratidão por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Pai, eu quero profetizar na vida desses irmãos que possam estar passando por alguma situação, Pai. Pai, eu declaro, Pai, que essa situação é passageira. Eu declaro, Pai, que o Senhor tem portas abertas, Senhor Jesus,
na vida desses irmãos. Pai, que o Senhor, Pai, derrame a tua provisão, ó Pai, na vida de cada um desses irmãos que aqui estão, ó Pai. Pai, que o Senhor receba a oferta, Pai, o dízimo de cada um, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar sobre a vida deles, ó Pai, bênção sem medida sendo derramada na vida da tua igreja, ó Pai, na vida dos teus irmãos, ó Pai, dos seus filhos, ó Pai. Assim nós oramos e te agradecemos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Olho para o alto, sei que não demora, meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Olho para o alto. Para ela, não passei o tema para ela, né? Culpa do pastor Evandro. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1. E eu tenho certeza, irmãos, eu tenho certeza nessa noite que o Espírito Santo vai tocar no seu coração nessa noite, com essa palavra. Amém? Eu tenho certeza disso. Então, o versículo é esse e o tema é encorajamento. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Né? Então, esse texto aqui, quem lá é na carta de Timóteo. Mas o que está acontecendo aqui? Paulo, ele escreve para Timóteo. Os irmãos estão comigo? É Paulo escrevendo para Timóteo. Eu quero muito a sua atenção, porque eu creio que Deus quer falar com você. Não só falar, mas encorajar você nessa noite. Encorajar o seu coração nessa noite. É o apóstolo Paulo que escreveu as cartas de Romanos, de 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Colossenses, Filipenses, Tessalonicenses. Nós acreditamos, Timóteo, 1 e 2 Timóteo. Nós acreditamos também que Hebreus também foi Paulo que escreveu. E ele escreve para o seu discípulo Timóteo, que era um grande homem de Deus, que era alguém muito especial para Paulo, um homem que Paulo confiava muito nele. Então, esse texto aqui é Paulo escrevendo para Timóteo. Estou falando isso para você entender daqui a pouco. Eu vou fazer uma conclusão daqui a pouco. Amém? Está com o seu coração pronto? Aleluia! Eu fui ministrar e ontem, aí veio um pastor antes de mim. Ele ministrou no meu horário. Digo, olha, que engraçadinho. Aí eu ministrei bem depois. E ele falou, que tem igreja que o pastor fica olhando, manda o irmão olhar para o outro, e fala para o seu irmão. Pois é, eu gosto de fazer isso. Fala para o seu irmão, você vai ser encorajado nessa noite. Aleluia. E ele fez uma dinâmica que eu achei bem legal. Você está perto da sua esposa, pega na mão dela, da sua esposa aí, pega na mão, ou do seu amigo, do amigo, não tem problema. Se tiver liberdade, pega na mão, né? Eu achei bem interessante, né? E eu falei, olha, eu vou fazer isso na igreja. Pelo menos isso foi bom, que o pastor fez. Ô Jesus, ele vai estar me assistindo. Pega na mão do seu irmão. Pegou? Pega na mão de alguém, Luciana. Pega na mão da Justa, pega na mão do irmão. Pegou? O que você está sentindo? Tomara que eu lembre de falar do jeito que ele falou, que foi bonito. O que você está sentindo? A mão dela. Pois é. Ele falou um negócio para mim, ele falou, não, você está... O pulsar, às vezes você pega na mão de alguém, você sente o pulsar, né? E na verdade você não está sentindo ele, você está sentindo você. Sabia? Você está sentindo você. A irmã está sozinha, não está sentindo nada, viu? Você está com o outro, está sentindo o outro. Você está sentindo o outro. Aí ele falou assim, olha, eu achei tão interessante que ele falou o seguinte, olha, pode soltar agora, viu? Se você estiver pegando na mão da sua esposa, pode continuar aí. Tá certo. Tá quentinho, né? Tá quentinho. Ele falou o seguinte, que a nossa vida só faz sentido quando nós temos alguém do nosso lado. Quando temos comunhão, quando temos alguém, a gente se sente vivo, se sente bem, né? E sozinho você não sente isso. Então, na verdade, você está se sentindo quando você está com alguém, pegado na mão de alguém. Achei bem bonito. Falei só porque achei bonito, tá? Tentar te encorajar de alguma forma. É legal, irmão? Gostou? Então vamos aplaudir a Jesus? Eu quero dizer para vocês que o irmão Luiz me encoraja bastante.
Eu estou pregando aqui, me esforçando, e você aí, ó. Havia até conversando com outro. Irmão Luiz vai, é isso aí, pastor. E eu penso, o que eu falei de interessante, Jesus? Mas foi coisa boa, porque o irmão Luiz aplaudiu. Ele está ligado, está no espírito. Amém? Glória a Deus. Nós fomos num evento e levamos o irmão Luiz, o ano passado. Aí nós chegamos lá, aí de vez em quando ele puxava as palmas, né, Rafa? E só ele. E eu digo, eu não vou nessa. Estava atrás de mim. Aí o tempo foi passando e várias vezes ele tentou. Aí alguns 8, 10 irmãos ainda seguiram ele uma hora lá. Aí nós fomos almoçar. Aí almoçamos, tal, num lugar bem legal. Aí quando a gente saiu, eu falei, irmão Luiz, e o que você está achando? Eu pensei que ele estava... Disse, irmão, não estou gostando muito não. Ninguém bate palma. Aleluia. Mas aqui, irmão, aqui o povo bate palma. Verdade, verdade. O irmão chegou para ele e falou, como eu quero isso que você tem. Aí, irmão, onde você arruma isso, irmão? Vai orar, vai ler a Bíblia. Diga, é isso mesmo. Amém. Vai falar em orar, irmão, eu queria orar por esse versículo aí que a gente leu, para a gente receber de Deus, amém? Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Eu peço, Senhor, graça, eu peço, Senhor, misericórdia, bondade sobre a nossa vida. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor ministre em nossa vida. Nós queremos receber de Ti mais revelação, mais entendimento, mais direção. E que essa palavra venha de encontro, Senhor, ao nosso coração, o coração dos Teus filhos, e que eles sejam tocados profundamente, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Aleluia. A verdade, irmãos, é que todos nós, né, passamos por crises, momentos às vezes de tristeza, aquilo que eu ministrei outro dia, coisas que parece que não estão dando certo, né? Todos nós. Eu acho que não tem exceção aqui, né? Eu acho que todos nós passamos, né? Talvez o que me chateie e me deixa desencorajado não seja o que deixa você desencorajado, né? Talvez para deixar você desencorajado seja algo muito sério, muito duro mesmo. Mas a verdade é que todos nós ficamos às vezes desencorajados, né? Às vezes por problemas dentro de casa, né? Às vezes uma situação financeira, às vezes coisas no trabalho, né? Circunstâncias da vida que nos desgastam, né? Já se sentiu desgastado? Às vezes até o casamento mesmo. Chega uma hora você fala, puxa, estou olhando assim, puxa, acho que estou desgastado, né? Às vezes tem pessoas que chegaram para mim e falaram do trabalho, chega no trabalho e parece que não é a mesma coisa, não tem graça, porque está desgastado, desencorajado. Amém? Eu vim meditando sobre isso no carro, quando estava dirigindo, eu vi muitas coisas no caminho, muitos lugares, e eu vindo para a igreja, e eu pensei, puxa, graças a Deus que nós temos a igreja. Graças a Deus que nós temos a igreja. Porque aqui toda noite Deus acrescenta algo diferente na sua vida. Algo novo. Aleluia. Uma unção, né? Uma direção. Mexe, né? Tinha uma palavra que acho que era espivitar. Não é eu falar de alguém espivitado, né? Espivitar é que o sacerdote fazia com as brasas, né? Espivitava as brasas. Então eu creio que aqui a gente vem para isso, porque às vezes a nossa vida está assim meio, as brasas estão meio cobertas de cinza, né? Aquela cinza que vai, né? Parece que vai esfriando a brasa, mas quando nós chegamos aqui, Deus, de alguma forma, Deus vem nos espivitando com seu Espírito Santo, e a gente sai daqui maior, sai daqui mais encorajado, sai daqui mais feliz, sai daqui mais disposto. Esse é o lugar, e graças a Deus que você tem a igreja. Fala para o seu irmão, você tem a igreja. Fala, você é um felizardo, você é muito abençoado, irmão. Amém? Então nós precisamos. Aí eu peguei essa passagem aqui, irmãos,
E eu comecei, estava com bastante tempo, né? Foi logo cedo. E eu comecei a pesquisar na Bíblia quantas vezes Paulo fala de Timóteo. Porque quando uma pessoa fala muito de alguém, ou ele está muito bravo, ou ele gosta muito daquela pessoa, né? Então Paulo fala muitas vezes. E as coisas que Paulo fala de Timóteo são coisas assim maravilhosas. Ele fala: você é fiel, companheiro de ministério. Eu anotei até as referências. Eu anotei 10, para não prosseguir mais. Paulo, pelo menos em 10 momentos, Paulo fala para Timóteo algo de elogio, de reconhecimento. Paulo diz para Timóteo: olha, você é um filho amado, meu verdadeiro filho, homem fiel, homem de Deus, homem que não me abandonou, homem que esteve comigo, homem que tem origem, que tem raiz. Você é filho de uma mulher crente e sua mãe te ensinou as Sagradas Escrituras, que também recebeu da tua avó, né? E ele fala muitas coisas de Timóteo. E ele diz, um dia ele diz para Timóteo: Timóteo, ativa o dom, você tem dons, coisas poderosas. Era um homem de Deus, era alguém cheio do Espírito, alguém cheio da graça de Deus. Mas nesse momento aqui, Júnior, coloca lá novamente, nesse momento aqui, Paulo escreve algo, foi isso que marcou meu coração, né? Que eu nem imaginava que ia falar sobre isso hoje. E Paulo escreve para Timóteo: olha, Timóteo, portanto, você, meu filho, ele considerava Timóteo como filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Então nós precisamos aqui de duas coisas: ver quem está falando e para quem está sendo falado. Quem está falando, para quem está sendo, e o que está sendo falado. O que Paulo está dizendo? Então Paulo, um homem que dispensa comentário, dispensa apresentação, o maior, né? O maior evangelista. Se você pega a vida de Paulo, o lugar que ele levou a palavra de Deus, a vida, a transformação na vida dele. Você pega quem ele era, um perseguidor de crente, matava, consentia na morte. E daqui a pouco ele tem um encontro com Deus, ele cai por terra, ele tem a revelação do Filho de Deus. E agora ele se converte, e agora Jesus diz para ele: olha, agora eu vou te mostrar o que você vai sofrer por minha causa. Agora você vai pregar o Evangelho, o meu Evangelho no mundo inteiro. E Paulo sai, prega. Se você pegar os lugares que seria hoje, Paulo pregou Paulo prega em Jerusalém, Paulo pregou, que eu lembro, na Turquia, atual Turquia, na Grécia, em Roma, na Itália, na Espanha. Chegou a pregar na Espanha. Aí você fala: ah, pastor, mas isso é mole. Só que Paulo pregava, sabe como? A pé, em navios muito precários. Ele sofreu 3 naufrágios. E fora os sofrimentos que ele passou, muitos. Então Paulo era alguém que tinha muitas razões para ser desencorajado. Então, às vezes, irmãos, o que nos desencoraja não é nada. Às vezes é só um engano na nossa mente. O diabo te engana lançando uma seta, mostrando algo para você que não é real, para você se prostrar, para você parar, para você deixar de avançar. Na maioria das vezes, eu não planejei isso, falar isso, mas o Espírito Santo me mostra aqui que são enganos do diabo. Você não tem razão para estar desencorajado. Se você for comparar, Paulo tinha. Então, é Paulo falando para Timóteo, um dos melhores. Eu creio que o melhor discípulo de Paulo, Timóteo, um homem de Deus. Paulo deixou ele na frente de muitas igrejas, pastoreou muitas igrejas, homem de Deus. Mas, sabe o que Paulo estava falando? Mesmo Timóteo, num momento ou outro, ele pode ficar desencorajado. Amém? Então o que eu quero falar para você, que se você em algum momento ficou desencorajado, ou se hoje você está desencorajado com a vida, com o trabalho, casamento, com o filho, com a célula, com a igreja, até em relação a Deus, eu quero dizer para você que não é um privilégio só seu.
Bem-vindo ao clube. Paulo também teve momentos na vida dele. Eu gostaria de voltar um pouquinho no capítulo 1. Volta um capítulo e vamos achar o versículo, porque eu acho que eu não anotei aqui. Capítulo 1, acho que é verso 15. No verso 15. Será que isso é motivo para alguém ficar desencorajado, irmão? Verso 15, Júnior. Capítulo 1. É isso mesmo. Aí ele está escrevendo ainda para Timóteo, antes de falar aquilo, antes de falar para Timóteo se fortalecer no Senhor, ele diz assim: você sabe que todos os dias você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes. Esses caras com esse nome aí não é boa coisa não, né? Aí Paulo está dizendo: olha, eles me abandonaram. Nome esquisito, mas eram amigos de Paulo, companheiro de Paulo. Então é uma boa razão para você ficar desencorajado quando alguém te abandona. Verdade ou não é? Um amigo, um companheiro, líder de treinamento, líder de célula, ele chega: eu não quero mais andar com você. Isso desencoraja um pouquinho. Mas eles não disseram assim só: não quero andar com você. Eles abandonaram mesmo Paulo. Aí ele fala assim: o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo. É uns nomes estranhos. Se alguém está procurando nome para o bebê, né? Tá aí, ó. Porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Alguém que está preso é motivo de estar desanimado, irmãos? Eu não quero ficar fazendo comparação. Irmão, por que você está desanimado? Paulo estava preso aqui, tudo bem. Mas você, né? Porque às vezes a prisão não é a grade. A prisão está na sua mente. A sua prisão está na sua cabeça. O engano do diabo para manter você desencorajado. E o diabo pinta um quadro mostrando somente as coisas ruins. Para quê? Para você não se animar, para você não levantar a cabeça, para você não seguir em frente. Parece que tudo diz para você parar. Isso só você vê, está só na sua cabeça. Uma mentira, um sofisma. Os irmãos estão comigo? Pode deixar o versículo, Júnior, por favor. O 16, voltando. O Senhor conceda misericórdia à casa desse irmão, que é difícil falar o nome, porque muitas vezes ele me reanimou. Deixa eu falar para você, o grande Paulo também precisou ser reanimado muitas vezes. Amém? Então, se você um dia tiver meio borocochó, meio para baixo, né? Meio desanimado, não fique achando que você não é crente, que Deus não te ama mais, que você não é de Deus. Não, acontece. Né? Olha o seu irmão, faz uma cara bem séria para ele e fala assim: acontece. É possível isso acontecer. Amém, irmãos? Com os melhores. Já aconteceu com você? Acontece. Acontece. Ah, o pastor não fica. Paulo ficou. Se Paulo ficou, eu posso ficar também. Só que você nunca vai saber. Nunca vou dizer para você. Porque o Rafa está desencorajado por um certo dia. Ele não chega para Lu e fala: Lu, essa vida, ó céus. Lorenzo, pai, tá só o bagaço. Tô só o pó da rabiola. Só a carcaça do grilo. Estou servindo para nada, tô mal. Você faz isso? Então não vou falar isso para você também nunca. O que eu estou dizendo para você? Eu vou... pastor, glória a Deus, então eu vou para casa hoje, entendi, porque às vezes eu fico meio assim para baixo, meio desencorajado, é normal. Não terminei com você ainda. Segura, pega no braço do irmão, segura aí, tem mais para você. Você pensa que acabou? Aleluia. Porque o que eu quero ensinar para você é que quando acontecer isso, tem uma forma certa de agir.
Deixa eu repetir para você. Quando você ficar desencorajado, existe uma forma certa de você agir. Vou falar mais uma vez, só alguns irmãos que entenderam. Aleluia. Quando você ficar desencorajado, irmãos, eu vou te ensinar que existe uma atitude correta para você agir. Aleluia. Então eu quero falar, porque às vezes, então falando de Paulo ainda, às vezes nós pensamos assim, não, Paulo é um super herói. Não é verdade? Super herói. E eu creio que as pessoas esperavam muito de Paulo, né? Esperava, porque você tem que esperar coisas do homem de Deus. Tem que esperar posicionamento, firmeza, né? Caráter. Você tem que esperar. Né? Se o homem de Deus não tem isso, ele não é homem de Deus, né? Então, as pessoas esperavam mais. Paulo, e ele chega a dizer, ele não está dizendo, irmão, eu estou desanimado, eu estou, como é que é a palavra que eu usei aqui? Desencorajado. Obrigado, eu esqueci, ainda bem que a irmã estava aqui, pai. Desencorajado. Ele não falou, mas ele disse assim, olha, o que ele está dizendo assim, quando eu estive desencorajado, o irmão Onesíforo me encorajou, né? Então Deus sempre vai usar um irmão, às vezes ele é meio esquisito, um nome meio estranho, mas Deus sempre tem alguém para, né, te abençoar. Amém? Às vezes é Derfson, né? Não importa. Difícil, né? Eu gosto muito do Derfson, a gente conversando. Ele é engraçado, viu? Ele é sério, mas ele é engraçado, né? Ele casou com a Milena, então. Aí eu ia contar uma história dele lá, lembrei. Ele fala assim que chega no lugar, ele usa, é sábio. Ele fala assim, o nome dele é muito difícil, irmãos. Porque tem que soletrar, e mesmo soletrando a pessoa erra. É Derfson, D-R-E-F-F-S-O-N. Já errou? Errei. Tá vendo? Aí, ele falou assim, eu digo, como é que é? Você fica explicando. Ele disse, não, quando eu falo assim, alguém fala, como é seu nome? Eu falo, é Derfson. Aí se a pessoa diz, Jefferson? Ele disse, isso mesmo. Ele disse, se eu só vou ver aquela pessoa uma vez, né? Aí você fala, é isso, é Jefferson. Agora se ele vai, é um colega de trabalho, que ele vai conviver, ele escreve, não, é esse aqui, ó, vê se ele decora, né? Aí escreve, né? Pra pessoa não ficar chamando errado, né? Mas enfim, tem nada a ver com o que eu estou falando aqui para você. Glória a Deus. Então eu quero falar para você como ser fortalecido. É o que Paulo, aí vai para o 2, capítulo 2, verso 1, Júnior. Onde a gente, isso, verso 1. Não é não. 2, capítulo 2, verso 1. Isso. Portanto, aí o que Paulo está dizendo é, portanto você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Então o que Paulo está dizendo, olha, existe um meio, existe uma forma. O que Paulo está dizendo, nós, por melhor que você seja, ainda que você seja um Timóteo, quem está comigo? É necessário você se abastecer. Você precisa trazer algo para dentro de você. Você precisa se fortalecer. Não dá para você viver isolado, quieto, sozinho. Você precisa fazer algo que te sustente, que te alimente, que te fortaleça. Bom, estão comigo? Então, e Paulo está dizendo, falando a forma certa, se fortaleça na graça que há em Cristo Jesus. Amém? Por que é importante você saber disso? Porque se você, é um fato, você fica desencorajado. Quem concorda comigo? Às vezes, você fica desencorajado. Sim ou não? Eu fico impressionado, tem irmão que não fala nada, nem que sim, nem que não. Eu fico, o que está acontecendo com esse irmão? Né? Será que ele está aqui? Por isso que eu pergunto, vocês estão aqui? Vocês estão comigo? Porque tem irmão que não está. Lá na igreja católica, a gente fazia a missa de corpo presente. Mas você sabe que existe o culto de corpo presente. O irmão está aqui, o corpo, mas o coração, a mente está pensando na derrota do Corinthians. Desculpa, tá? Mas é a vida. Mas às vezes o irmão está pensando no trabalho, pensando em outras coisas da vida. E não está, o coração não está aqui.
Eu quero que seu coração esteja aqui. Amém? E por que é importante você saber a forma certa de ser encorajado? Porque se você não souber, você vai se encorajar da forma errada. Os irmãos estão comigo? Quantas vezes disseram para você buscar força dentro de você? Busca força no seu interior. Aí você olha e está mais vazio do que... Cadê? Onde está a força? É uma forma errada, irmãos. Tem aquela música que a gente canta no encontro, olhando, quando o Senhor olha para dentro de mim, nada encontrará de bom. Mas é verdade, o negócio está tão ruim dentro de você, né? Isso é autoajuda. É os coaching que falam isso, autoajuda. Olha, sabe, irmãos, para você ser cheio tem que ter uma fonte, tem que vir de algum lugar. Ou vem dessas informações erradas, desses entendimentos errados. Olha para dentro de você, tem uma energia, tem uma força, tem algo. Como se dentro de você tivesse algo de bom para te apoiar. Mas o conselho do grande homem de Deus é: receba força na graça, no favor imerecido que está em Cristo Jesus. Alguém disse: olhe para dentro de você e se enfraquecerá mais ainda. Mas olhe para Jesus e será ainda mais fortalecido. Então, irmãos, existe uma fonte. Para mim e para você tem uma fonte. Não é de qualquer forma que você vence o desânimo, o desencorajamento. Tem uma fonte. E Paulo diz, é na graça. É na graça. E o que é a graça? O favor que você não merece. É saber que Deus tem coisas boas para você. Mesmo no dia que estiver escuro, nublado. Eu não gosto de dias nublados, né? Não dá para trabalhar. Sabe, mesmo nesse dia, sabe, tem uma graça de Deus. Paulo está dizendo, olha, tem uma graça que vai te fortalecer. Tem um poder em Deus que pode te preencher. Então, não busque em outro lugar. Fortaleça-se na graça que Deus tem para a sua vida. É o que o irmão Luiz não falou errado com o irmão, não. Ele espantou o irmão, mas falou, busca no Senhor. Busca em Deus, vai orar, vai buscar, porque o Senhor, irmãos, eu duvido se você ficar meia hora com o Senhor em oração, você não sai ali voando. Você entra lá um trapo, mas você vai sair arrebentando. Por quê? Porque a graça te fortalece, irmão. A graça te fortalece. Mas às vezes você está desencorajado, aí o que você vai fazer? Vou assistir um filme para distrair a mente. Um filme para distrair a mente. Eu vou maratonar uma série hoje. Aí começa aquele negócio, sabe, fica horrível dentro de você. Porque é no lugar errado. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Irmãos, e está disponível para você. Os grandes heróis da Bíblia, os grandes homens, eles precisaram de encorajamento, de renovo. Ficaram desencorajados. Então não é um privilégio só seu. Então já citei aqui o exemplo de Davi. E Davi, a história mais famosa dele é quando ele chega e todo mundo tinha sido levado preso, cativo, a família. E o que a Bíblia diz? Ele foi para a presença do Senhor e se fortaleceu no Senhor. Eu estou batendo nessa tecla, irmão. Deus sabe, Deus tem um propósito com o seu coração, porque você é amado. Você é amado, você precisa dessa palavra. Ainda que você não tenha sido desencorajado esse dia, mas de repente pode vir algo para te travar, para te jogar para baixo. E Davi, ele vai para o Senhor, ele vai para Deus, coloca-se diante de Deus, e ele ora, ele fala com o Senhor, e a Bíblia diz que o Senhor o anima. Então, a melhor coisa a fazer, quando seu carro está, eu esqueci de abastecer, eu fui
Esses dias aí na correria, esqueci de abastecer. Fui para casa, falei, eu acho que eu vou ficar sem gasolina. Vou ficar sem gasolina. Né? E esse carro aí, ele dá é fuel, né? O Rafa falou, em inglês é fuel. Só que tá fuel. Digo, vai acabar. Aí na descida eu não pisava, deixa fluir. Aí na subida, misericórdia. E na descida... Aí o que eu precisei fazer? Eu passei aonde? Na farmácia. Não. Desculpa, no mercado. Aonde foi? Quem falou posto? Você é inteligente, rapaz. Passei no posto de gasolina. Porque o posto de gasolina é o lugar que resolve o problema. Então você pode estar desencorajado e você pode estar indo em outros lugares, buscando noutras fontes. O lugar de você receber encorajamento é na presença de Deus. Amém, irmãos? Na presença de Deus. Vai orar. Vai buscar. Vai pedir. Mas pastor, nem sei. Estou tão desencorajado que chega lá e fala, Pai, misericórdia. Você já está orando. Você já está orando. Entrou já está orando. Senhor, estou sem força. Já está orando. Aí eu peguei o Salmo. Põe aí os Salmos 29, Júnior. Porque uma coisa que vai te fortalecer, Davi descobriu isso, é a voz do Senhor. Quando o Senhor fala no seu coração, você é fortalecido. Amém? Aí Davi começa dizendo, atribuam ao Senhor, ó seres celestiais, anjos, né? Arcanjos. Atribuam ao Senhor glória e força, porque do Senhor é a glória e a força que você precisa, está nele. Ele tem força, Ele tem glória para você. Ainda que você esteja só o trapo, desanimado, desencorajado, Ele vai te revestir. Amém? O verso 2, atribua ao Senhor glória, a glória que o seu nome merece, adore o Senhor no esplendor do seu santuário. Aí vamos começar agora, Davi vai falar da voz do Senhor. Vai no 3. Júnior, pode ir. A voz do Senhor ressoa sobre as águas. Vai no 4. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como bezerros, e o Sirion como um novilho selvagem. 7. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. 9. A voz do Senhor retorce os carvalhos. Próximo. E o Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio. O Senhor reina soberano para sempre. Ou seja, o seu Deus, ele é... Segura agora o 11, viu? Segura aí. Pode pôr no 11. O seu Deus é poderoso. O seu Pai é poderoso. Então Ele não vai deixar você desencorajado. Ele vai te levantar. Aí Ele diz assim, o Senhor dá força ao seu povo. Quem precisa de força? O Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Eu quero terminar aqui. Tem um ponto aqui que eu quero pedir que o Júnior coloque lá no Isaías 40. Isaías 40. Daqui a pouco a gente vai orar. Parece que a gente vai terminar cedo hoje, viu, irmãos? Mas vamos terminar orando. Amém? Eu já estou indo para o final. Desde o começo. Olha o que diz aqui. Não, é Isaías 40, verso 11. Isso, verso 29. Perdão, 29. Olha o que diz aqui. Ele quem? O Senhor. O que Ele faz? Fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Poderoso, né, irmãos? Aleluia. Vamos ler de novo? Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força.
Enquanto isso, o Wellington se aproxima daqui, por favor, Wellington, vem me ajudar, por gentileza, o Wellington, os irmãos do louvor também. O 30. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Nós jovens da igreja. Os moços tropeçam e caem. Mas aquele que espera, aqueles que esperam no Senhor, o que acontece com eles, irmãos? Renovam as suas forças. Renova as suas forças. Fala para o seu vizinho: sinta nessa noite o Senhor renovando o seu coração, renovando a sua força. Aleluia. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Próximo. Ainda tem ainda, né? Acabou? Tá bom, né? Tá bom. Já tá bom. Quer mais o quê? Amém? Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eu creio que esse renovo é todos os dias, irmãos. Eu creio que esse renovo é toda ocasião que tiver alguma situação na sua vida que venha minar suas forças, minar suas energias. O Senhor te renova. Sabe aquele dia que bate algo sem mais nem menos? Nesse momento, o Senhor renova as suas forças. Eu queria deixar só as luzes ambiente, inclusive pedir que alguém acenda aqui e apague tudo. E eu gostaria que você ficasse de pé em nome de Jesus. Nós vamos orar agora. Tirar um momento de oração. Um bom momento de oração. Pode apagar tudo, José Helena, por favor. Isso, tá bom, irmãos, para vocês? Vocês estão me vendo? Os meninos estão preparando aqui uma iluminação aqui, logo logo vai estar melhor, viu? Tá tudo escuro, né? O pessoal pode achar até estranho, né? Essa igreja da parede preta e tudo escuro. Negócio. Será que tem pacto? Tem. Com o Rei dos Reis. O Senhor dos Senhores. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, glória a Deus. Eu gostaria que a Milena colocasse. Milena não, é o Júnior, perdão. Você está aqui? Coloca primeiro Reis. Eu vou mostrar algo para você nesse momento, para a gente orar. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você coloque seu coração no Senhor agora, porque Ele está falando com você. Glória a Deus. 1 Reis capítulo 19. Glória a Deus. Reis 19, verso 4. Verso 4. Eu gostaria que você fechasse seus olhos agora. Eu quero orar por você, declarando que essa palavra é uma palavra de Deus para o seu coração, e declarando que o inimigo não vai barrar você, porque o seu Pai cuida de você. Ele te fortalece. Os que esperam no Senhor, está falando de mim e de você, as suas forças são renovadas. Renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Os estudiosos dizem que a águia, ela consegue fazer um voo assim, ó, reto para o céu. E eu ficava impressionado com isso quando eu estudava, né? Gostava de, muito curioso. Como que pode, né? Voo reto a 80 km por hora. Aí eu ficava assim, eu ficava na dúvida. Mas aí eu vi alguém falando algo que eu falei, meu Deus. Porque existem lugares bem altos, correntes de vento. Lembra a tubulação do avião? Como é que é? Turbulação no avião? Né? É turbulência? Turbulência é a mesma coisa, mesma família, né? E nos ares existem correntes de vento. E são essas correntes que fazem essa linda ave voar dessa forma. E a Bíblia diz que você é essa águia, porque você vai subir com asas como águias. Sabe? São os ventos de Deus. Não é você só pela sua força, é o vento que vai te levar. É os ventos do Espírito. Você não está voando sozinho. Existe um vento que te conduz. Existe um vento que te conduz. O Espírito te conduz.
Você não está, irmãos, você não está à toa. Eu estava esses dias lendo, e Deus, é o que eu leio a vida toda. Mas de repente, mais uma revelação caiu no meu coração. Porque está escrito lá em Salmos que aqueles que são do Senhor, eles são como árvores plantadas à beira do rio. E o Senhor falou no meu coração: você não é uma árvore que nasceu lá no meio do mato. Você não é uma árvore que... a sua vida não é um negócio assim à toa, assim, que coincidência. Não! Teve alguém que planejou. Teve alguém que projetou a sua vida. Teve alguém que imaginou e que trouxe você e plantou você. Pegou você, colocou você no lugar que você está e te plantou e cuida de você. Então, por mais que você queira ou seja tentado a ficar desencorajado, você precisa saber que existe alguém que cuida de você. Por isso Paulo disse: fortifica-te na graça. Existe uma graça sobre você, existe uma bondade de Deus sobre você. Aleluia. E nessa história aqui, para a gente encerrar, é um momento muito triste na vida de Elias. E você conhece a primeira história, quando Elias e Davi brigaram, que não tem nada a ver com isso aqui. Quando Elias estava fugindo, num determinado momento, ele foi morar na beira do rio. Deus falou: fique aqui na beira desse rio. Ele estava passando um momento difícil. Era uma dificuldade, presta atenção, era uma dificuldade na vida dele. E Deus falou: fica aqui na beira desse rio e fica aqui. Então presta atenção, escuta. Tem períodos da sua vida, momentos da sua vida, presta atenção, que Deus prepara um lugar para você. É um momento de refrigério, é um momento de alívio, um momento de descanso. E ali, todo dia, vinha um corvo trazer pão, não, carne, trazer carne, né? Para ele, não era isso? Trazia carne para ele. Ele estava ali, ele estava passando um momento difícil na vida. Então tem momentos que vai acontecer coisas na sua vida que, mas Deus não vai esquecer de você. Ele vai cuidar de você. Vai ter comida, vai ter um rio ali. Mas a Bíblia diz que um dia o rio secou e Elias tem que sair dali. Ele tem que sair dali. Não fique escandalizado quando as coisas parecem que estão chegando ao fim. É porque Deus está fazendo coisas novas. Mas teve um dia na vida de Elias, irmãos. Teve um dia difícil. E qual que é o dia mais difícil na vida de uma pessoa? Quando ele pensa em parar de viver. Quando ele pensa em desistir da vida. Quando ele pensa em parar tudo. Falou: olha, não quero mais viver. Foi isso que aconteceu com Elias. Olha o que aconteceu. E entrou num deserto, caminho de um dia. Aqui já tem muita revelação. Porque quando você anda num deserto, sem saber para onde vai, um dia inteiro num deserto, irmão, é uma crise, é uma ansiedade, é uma depressão, é uma tristeza profunda que invadiu o coração desse homem. Porque quem tá nessa situação é assim, alguém que a vida não tem sentido. Parece um buraco negro. Ele está um dia todo andando dentro de um deserto. Irmão, você não sabe o que é um deserto. Foi isso que aconteceu com ele. Chegou a um pé de giesta, uma árvore, não vou explicar isso para você agora. Sentou-se debaixo dele e orou. E qual foi a oração de Elias? Ele orou pedindo a morte. Disse: já tive o bastante, não dá mais. Para mim chega. Talvez você já tenha passado por isso. Eu quero dizer para você que eu já passei por isso. Faz tempo. Tem muita gente que passa por isso. Quando a vida parece que não faz mais sentido. Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. O que ele estava pensando? Não vou acordar mais. Pedi para Deus. Ele era Elias. Pedia, Deus respondia: vou morrer.
De repente um anjo, presta atenção aqui, um anjo, diga comigo, um anjo de repente tocou nele e disse: levante-se, coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu, mas ele queria era morrer. Eu vou é morrer. Eu orei e eu quero é morrer. E ele dormiu de novo, deitou-se de novo para dormir. Volta no 6, por favor, Júnior. Volta no 6. Porque aí diz quem que veio ali. No 5, perdão. 5. Um anjo, né? Agora vai lá para o 7. Agora aqui diz o anjo. Muito importante você ler a Bíblia, porque nisso aqui tem uma diferença muito grande. Na primeira vez foi um anjo, mas aqui está bem definido, é o anjo. Sempre que aparece isso nas Escrituras, está falando do próprio Jesus. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Aleluia. Feche seus olhos, feche seus olhos, feche seus olhos. Deixa eu falar algo para você, para a gente encerrar nessa noite. Deixa eu te falar, no momento da crise, no momento da dificuldade, no momento da crise que você não entende porque está passando por aquilo, que você sente-se desencorajado, muitas vezes o Senhor vai preparar um lugar, Deus vai preparar um rio, Deus vai preparar alimento, sabe? Mas quando chegar aquele momento da crise existencial, o momento que parece que nada mais faz sentido, o momento que parece que você quer sumir, quer desaparecer, Jesus, Ele não manda só um anjo, Ele mesmo vem e te toca e diz: filho, levanta e anda, porque a estrada é longa. Eu quero declarar na sua vida nessa noite: se levante, comece a andar, comece a viver, comece a respirar, comece a confiar no Senhor. A sua graça, a tua graça me basta. A tua graça me basta, Senhor. A tua graça me basta. Você pode falar isso para o Senhor nessa noite. Diga: Senhor, a sua graça me basta. A sua graça me basta. Paulo orou ao Senhor, porque havia coisas que perturbavam ele. O Senhor, retira isso de mim, eu não aguento mais. O Senhor disse: Paulo, não vou retirar não, porque tenho graça para você. A minha graça te basta. A minha graça é tudo que você precisa, Paulo. A minha graça é suficiente. Então Paulo, esse mesmo Paulo, ele disse para o seu discípulo: fortaleça-se na graça. Você precisa é da graça. Ele aprendeu com o próprio Deus, e agora ele ensina que nós precisamos é da graça do Senhor. Você precisa da graça. Você vai fazer diferente. Você vai orar com o irmão, irmão com irmão, irmã com irmã, ou esposo com esposa, não tem problema. Ou amigo, mas não ora sozinho não. Pode procurar alguém. Fique inibido não. Se você olhar e ver que tem uma pessoa que está sozinho, vai lá, ora com esse irmão, ora com essa irmã. Não ora só não. Oh Jesus. Fala para ele, meu irmão. Eu quero dizer para você que o Senhor se importa com o seu coração. Fala, Ele sabe as tuas guerras. Fala, Ele sabe onde dói. Ele conhece o sofrimento. Ele conhece a dor. E eu quero orar por você como aquele que animou Paulo, aquele homem que animou Paulo. Eu quero ser esse na sua vida. Eu quero animar você. Eu quero animar com a minha oração. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua vida, meu irmão. Eu quero dizer sobre você: existe uma graça que te sustenta. Existe um poder que te alimenta. Existe uma presença que não vai deixar você sucumbir. Existe uma presença e uma graça. Fortifique
fortifique-se na graça, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Eu declaro em nome de Jesus, você fortalecido, animado, revigorado, animado, cheio da presença do Senhor, cheio do poder do Senhor. Seja fortalecido, seja fortalecido no coração, seja fortalecido na sua alma, seja fortalecido no seu espírito. E saiba, meu irmão, que o Senhor não te deixou, que Ele te viu debaixo da figueira, que Ele é o mesmo, que Ele não mudou. Oh, aleluia! E quando estava tudo difícil, Ele fez milagre. Mas quando estava a ponto de tudo se acabar, Ele mesmo veio, Ele mesmo te tocou, Ele veio do céu, Ele tocou a sua vida, Ele te levantou, Ele disse: levante, tem uma jornada, tem um caminho para você, meu filho. Quando o anjo veio, ele colocou ali pão e água, pão e água, palavra e espírito, palavra e espírito. É o que o Senhor tem para você, palavra e espírito. A palavra do Senhor vai te levantar. A palavra do Senhor. Então você seja profeta. Abra sua boca e profetiza sobre esse irmão. Libera palavras. Você está orando ainda, libera. Deixa Deus te usar. Você não sabe quanto esse irmão precisa, quanto essa pessoa. Você já orou por um, sai daí, ora por outro. Não tem problema não, mas ora. Aqui está o irmão querido, o irmão Robson. Nós conhecemos o irmão há muito tempo. O irmão está hoje se reconciliando com o Senhor. O Senhor está tocando hoje, irmão Robson. A palavra está tocando hoje. Tem mais alguém que quer se reconciliar com o Senhor? Ou que entregar a sua vida para Jesus nessa noite? Existe uma unção de toque do Senhor. Porque a Bíblia diz que o anjo, põe lá, Júnior, novamente, no verso 7. O anjo o tocou. Irmãos, o toque do Senhor é irresistível. Quando nós somos tocados pelo Senhor, é algo inexplicável. Quando você recebe esse toque dentro de você, a sua vida muda, irmão. Nós precisamos do toque do Senhor nesses dias. O 7, Júnior, por favor. O 7. Aleluia. O anjo do Senhor tocou nele. E quando o Senhor, eu não sei se esteja deitado, derrubado, quando o Senhor toca, você é levantado. Ele diz: levantou-se, levante-se e coma. Sabe, é a dieta, irmão. É a dieta. Comer a comida certa, isso que vai te levantar. É comer a comida certa, irmão. É comer o pão. É comer a palavra. É isso que levanta você. É isso que levanta a gente. Não é estratégia humana, não é coisa dessa vida, não. O que te preenche, irmão, não é coisa dessa terra. Você não é dessa terra. Para levantar Elias, veio do céu. Veio um anjo, depois veio o próprio Senhor e o tocou. Você precisa desse toque, eu preciso desse toque. Nós precisamos desse toque, irmão. Robson, dá um abraço aqui, meu irmão. Quero declarar, irmão Robson, aquele chamado que o Senhor tem na tua vida, onde você fez a obra do Senhor em lugares distantes. Você saía daqui, ia para lugares distantes, fazer a obra, ir para a célula. Esse projeto não foi interrompido, porque o Senhor continua. O Senhor vai te usar poderosamente, meu irmão.
receba o toque dele. Elias estava deitado e esperava a morte, mas o Senhor tocou e disse: levante-se e ande, porque a jornada é grande. Essa é a palavra de Deus para a sua vida nessa noite, meu irmão. Em nome de Jesus. Amém, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Jesus. Levante a sua mão para o céu. Eu quero declarar como ministro da palavra de Deus que esse toque está acontecendo no seu coração nessa noite. Você vai sair daqui, você vai perceber, tem algo diferente em mim. Algo mexeu aqui dentro. Tem uma coisa assim boa que está acontecendo. No lugar do enfraquecimento, do desencorajamento, tem algo assim, uma luz se acendeu. Algo brotou no meu coração. Uma chama, o coração está quente. É o toque. É o toque. É o toque. Essa é a forma de nós sermos ativados no Senhor, tocados pelo Senhor. Levante a sua mão. Pai, eu te louvo por essa reunião poderosa. Te louvo por esse tempo maravilhoso que o Senhor preparou para mim e para os teus filhos que aqui estão. Essa palavra de esperança, essa palavra de encorajamento, essa palavra que nos diz para dependermos da graça, para resistir, para enfrentar, para trabalhar no dia a dia. Precisamos da sua graça, do seu toque. Nos toca a cada manhã, Senhor, ao nos levantar. Nos toca em todos os momentos, onde nós estivermos. Quando vier o perigo, quando vier o adversário, quando vier o inimigo traiçoeiro contra nós, nos toca. Tua palavra diz que os que são do Senhor são dirigidos pelo Teu Espírito. Nos toca. Nos toca. Nós somos Teus, Senhor. Esse povo é Teu, Senhor. Nos toca, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa reunião. Obrigado por cada irmão, cada querido e amado irmão que aqui esteve. Que o Senhor conduza numa semana poderosa, abençoada, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia.